Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Há pouco mais de uma semana, o Glorioso venceu o Atlético Mineiro por 3-1 no mais monumental lá em Buenos Aires. Detalhe, com o Gregório expulso, o Botafogo ficou com um a menos desde o primeiro minuto de jogo e se sagrou campeão da Libertadores. Pouco tempo depois, anteontem, domingo, o Fogão venceu o São Paulo por 2-1 no Newton Santos, depois de ter vencido na quarta o Internacional por 1-0 lá no Beira-Rio e se tornou também campeão brasileiro em 2024. E amanhã o Botafogo já entrará em campo para enfrentar o Pachuca do México lá em Doha, no Catar, pelo Intercontinental, como a FIFA chama agora, mas nós sabemos que é o Mundial de Clubes de 2024. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, falo sobre algo importante que o Botafogo fez no Brasileirão. Isso deve ser valorizado, vamos entender juntos, e também a respeito da importância do jogo de amanhã, o Derby das Américas. Vale uma taça lindíssima, além, claro, das dificuldades óbvias por conta do calendário. Pois é, galera, o Botafogo, justo campeão brasileiro, com 79 pontos contra 73 do vice-campeão Palmeiras. 6 pontos de diferença. Como foram os confrontos entre Botafogo e Palmeiras no Brasileirão? Porque na Libertadores nós sabemos que o Botafogo venceu o Palmeiras no Newton Santos por 2-1, abriu 2-0 no Allianz, tomou o empate, mas no agregado 4-3, então o Botafogo passou para as quartas de final, depois eliminou o São Paulo, eliminou o Penharol nas semifinais e foi campeão em cima do Galo. E no Campeonato Brasileiro, primeiro turno, talvez a melhor partida da competição. Botafogo 1, Palmeiras 0, jogadaça com Bastos cortando, Marlon Freitas lançando, Luiz Henrique driblando e dando assistência para o Tiquinho Soares. E recentemente, na antepenúltima rodada no Allianz, 3-1 Botafogo, belo gol do Gregório, um gol do Savarino, sempre decisivo, e um gol de cabeça do Adrielson. Então o Fogão se colocou numa condição muito boa para buscar o título brasileiro na mesma semana da final da Libertadores contra o Atlético Mineiro. 6 pontos em cima do Palmeiras. E o Botafogo foi campeão com exatos 6 pontos de diferença para o vice Alviverde, treinado por Abel Ferreira. Além de ter feito os 6 pontos no Palmeiras, o Botafogo foi muito bem contra as equipes de cima da tabela. O Botafogo foi campeão, fez 6 pontos contra o Palmeiras, fez 6 pontos contra o Flamengo, 6-1 no agregado, 2-0 no Maracanã no primeiro turno, gols de Luiz Henrique e Savarino, e 4-1 num verdadeiro baile no Newton Santos no segundo turno. Poderia ter sido 5, 6, 7, 8. Perdemos pênalti. O Botafogo abriu o placar com o Matheus Ponte, 1-0, o Flamengo empatou, depois o Igor Jesus fez 2-1, o Matheus Martins entrou muito bem, fez 2 gols, 4-1 para o Fogão, como eu disse, poderia ter sido uma goleada muito maior. O Botafogo contra o Corinthians, que terminou muito bem o campeonato, 6 pontos, 1-0 na Neoquímica Arena, poderia ter sido muito mais, e 2-1 no Newton Santos. Botafogo contra o Inter, que terminou muito bem. Aliás, as últimas 3 rodadas não foram tão boas para o Inter, perdeu para Flamengo, Botafogo e Fortaleza, mas o Inter chegou a pensar em título em dado momento. E o Botafogo fez 1-0 com o Luiz Henrique aqui no Rio, no Newton Santos, e 1-0 na penúltima rodada com o Savarino, lá no Beira-Rio. Muito bem, então, o Botafogo contra o Internacional. 4 pontos contra o São Paulo, 2-2 no Morumbi e 2-1 na última rodada, garantindo o título no Newton Santos. 4 pontos contra o Fortaleza, 1-1 lá em Fortaleza. O Botafogo com um time muito mexido, porque jogaria fora de casa pela Libertadores, partida importantíssima para a classificação. Vencemos o Universitário no Peru por 1-0 com gol do Jefinho. Nos classificamos para as oitavas de final da competição. O Botafogo voltaria para jogar pela Copa do Brasil contra o Vitória no Barradão. Tinha sido 1-0 no Rio, foi 2-1 e passamos de fase também. Então, lá contra o Fortaleza, um time mexido, 1-1 aqui no Newton Santos. Fortaleza mudando o estilo de jogo, bem atrás da linha da bola, esperando o Botafogo no segundo tempo. Fogão 2-0 com 2 belos gols do Igor Jesus. O Botafogo foi muito bem contra as equipes de cima na tabela. E isso mostra a força do nosso time, que também foi campeão da Libertadores, fazendo 5-0 no Penharol na semifinal e vencendo o Galo por 3-1 na final
reitero, com um jogador a menos desde o início, porque o Gregory foi expulso aos 40 segundos de jogo. Então, o Botafogo é um time muito forte e vai enfrentar amanhã um time que, tecnicamente, não é tão forte assim, mas não joga há um mês. De 18 times lá no Campeonato Mexicano, Pachuca terminou em 16º, mas não joga há um mês, só treinando. Tudo bem, pode faltar ritmo ao Pachuca. Espero que o Botafogo consiga passar por cima do desgaste. Que o Botafogo consiga colocar a parte tática, a parte técnica em campo para jogar e vencer a equipe mexicana. E eu vou falar, fique até o fim, sobre a importância do jogo, não só pela classificação, mas pela taça. Só que antes temos que pensar de forma racional, galera. Vamos pensar numa possível escalação para o Botafogo amanhã. John no gol, beleza. Goleiro, uma posição mais tranquila na parte física, uma posição difícil, peculiar, mas com relação à parte física, mais tranquila que as posições dos jogadores de linha, claro. Na lateral direita não temos o Vitinho, machucado. Matheus Ponte, sempre dando conta do recado, acredito, no garoto na lateral direita. Na zaga, o Bastos está inscrito, viajou. Será que joga? O Barbosa não jogou contra o São Paulo, descansou. Ótimo, pode ser titular com alguma tranquilidade pelo lado esquerdo. Se o Bastos não tiver condições, Adrielson e Barbosa. O Adrielson começou a jogar mais na reta final da temporada. Então, talvez tenha um lastro físico bem interessante. Adrielson e Barbosa ou Bastos, se tiver recuperado, ao lado do Barbosa. Com quem na lateral esquerda? O Telles vem numa batida forte, ele que vem jogando muito bem, fez gol na final da Libertadores de pênalti, foi importante contra o São Paulo também. O Marçal jogou como zagueiro na última rodada, contra o Tricolor Paulista. Será que vai o Cuiabano na lateral esquerda? O time do Pachuca, pelo que nós vimos juntos ontem aqui na live, é um time que gosta da transição, também dá espaço para o adversário fazer a transição. Cuiabano é um lateral esquerdo bem rápido, gosta de apoiar, pode ser um jogo para ele. Mas aqui a gente já começa a pensar, Alex Telles ou Cuiabano? Marçal jogou a partida inteira contra o São Paulo, meio campo. Gregory vem jogando direto na final da Libertadores, descansou, não era aquilo que a gente esperava, mas descansou, só que jogou contra a Inter e São Paulo e roubando bola no campo de ataque no Brasileiro e fazendo gol. Vai ser titular? Tomara que esteja muito bem fisicamente. E o Marlon, que também jogou muito na temporada. O Alan entrou na reta final no lugar do Marlon contra o São Paulo. Será que o Alan pode ter uma chance lá em Durra contra o Pachuca? Do meio para frente, quem está bem, quem não está tão bem, quem está desgastado? Porque temos Luiz Henrique, Savarino, Thiago Almada e Igor Jesus. São os titulares hoje. Mas Júnior Santos entrou contra o Galo, fez o gol que garantiu o Botafogo campeão 3-1. Não entrou contra o São Paulo. O Júnior Santos também entrou contra o Internacional de Porto Alegre, no meio da semana passada. Não entrou contra o São Paulo. Será que, pelo fato do Pachuca dar espaço para a transição, Júnior Santos possa entrar no time? Então você descansa um dos atacantes, não porque você quer poupar, porque são só 3 jogos para acabar a temporada, mas para que ninguém se lesione. Por quê? Eu não quero poupar para evitar desgaste para frente. Eu estou pensando no que já veio, no que já aconteceu até aqui. Estou pensando em não desgastar a ponto de lesionar um atleta importante do Botafogo. O treinador vai ter que ver. Matheus Martins está pronto para jogar, querendo espaço, querendo correr. O Igor Jesus também, que vem se desgastando, lutou muito na final da Libertadores, como jogou o Igor Jesus, como correu contra o Internacional de Porto Alegre. O Igor Jesus foi titular contra o São Paulo também no último jogo do Campeonato Brasileiro. Então eu não estou aqui escalando equipe, não estou aqui montando time. Estou aqui com vocês entendendo as dificuldades do técnico Arthur Jorge, dos preparadores físicos, fisiologistas, da comissão técnica, departamento médico, todo mundo trabalhando muito. O Botafogo foi muito bem, show de profissionalismo, trazendo os aviões do New England, da NFL, aviões com mais espaço, porque são preparados para jogadores de futebol americano, um conforto muito bom para os jogadores do Botafogo. A viagem deve ter sido muito boa, o Botafogo já chegou a Doha e hoje é um time que se prepara para enfrentar o Pachuca com um treino. O Botafogo, tecnicamente, taticamente, já sabe o que fazer.
Então tem que descansar o máximo para fazer um grande jogo com o Pachuca, que já é importante por ser do Intercontinental, um jogo que faz parte do Mundial, podemos chamar assim, Mundial. E o Botafogo, vencendo, pega o Al-Ahly na semifinal. Vencendo o Al-Ahly, pega o Real Madrid na final. Isso já é muito importante. Vale taça, é o derby das Américas. Aqui no Brasil, a gente agora começa a temporada com a Supercopa do Brasil. E o Botafogo está classificado, vai enfrentar o Flamengo, provavelmente no dia 2 de fevereiro, se bem me lembro, pela Supercopa do Brasil. Um encontro de campeões nacionais. O campeão do campeonato, que é mais importante, contra o campeão da Copa. Beleza. E quando você tem um enfrentamento entre o campeão da Libertadores contra o campeão da CONCACAF, a Conca Champions, não é mais importante que a Supercopa do Brasil? Então, a FIFA dá um troféu agora. Mas em outros anos não tinha. Outros times brasileiros poderiam ter vencido. Se em 96 tivesse Supercopa do Brasil, o Botafogo poderia ter vencido, se bem me lembro, o Corinthians, que foi campeão da Copa do Brasil em 95. O Botafogo foi campeão brasileiro, o Corinthians foi campeão da Copa do Brasil em cima do Grêmio, no ano de 1995. Se em 96 tivesse a Supercopa do Brasil, o Botafogo poderia ter mais um título na prateleira, ou o Corinthians, se tivesse vencido o Botafogo, poderia ter mais um título, só que não existia. É igual ao derby das Américas agora. Antes não existia, agora existe. Que o Botafogo vença e coloque mais uma taça na prateleira. Tivesse Supercopa do Brasil em 2012, o Vasco poderia ter mais um título. Disputaria com o Corinthians, que foi campeão brasileiro, o Vasco foi campeão da Copa do Brasil. Se tivesse em 2013, o Fluminense poderia ter mais um título. Ou o Palmeiras. O Palmeiras ganhou a Copa do Brasil, foi até rebaixado depois no Campeonato Brasileiro, o Fluminense ganhou o Brasileiro. Essas coisas acontecem. Que o Botafogo entre, consiga se impor em campo, apesar de todas as dificuldades físicas, e vença. Vencendo, eu vou comemorar, eu quero mais uma taça. Estou acostumado com as taças agora. Quero mais uma taça em General Severiano, no estádio Newton Santos, derby das Américas, e passando que lute pelo FIFA Challenger também, e passando que lute pelo Mundial contra o Real Madrid. Beleza, galera? Estamos muito juntos, todo mundo ligado aqui no canal Fabiano Bandeira, todo mundo se inscrevendo. Quem já é inscrito, trazendo novos inscritos. Vamos passar logo dos 54 mil, depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, tem uma história fantástica, uma torcida maravilhosa. Todo mundo deixando like, isso é fundamental para o crescimento do canal, assim o YouTube entende que os conteúdos robustos do canal Fabiano Bandeira são realmente muito legais e distribui automaticamente para mais pessoas e todo mundo ativando o sininho, ninguém pode perder o conteúdo por aqui. Hoje, por exemplo, tem a redação do Bandeira ao vivo, aquela live especial da sua tarde. Estamos muito juntos, saudações alvinegras, aquele abraço, valeu, fui, fogo!